A nossa bolsa de valores aqui no Brasil, ela vem acumulando uma desvalorização nesse ano de 2024, desde o início do ano até em junho de 2024, de mais de 10% de queda. 2023 acabou com uma alta muito relevante, 2024 começou com uma boa expectativa referente à bolsa, a gente acreditava que de fato com os juros caindo, a bolsa em 2024 ia explodir ainda mais, só que o cenário mudou totalmente e a gente saiu de uma alta excelente para uma queda de mais de 10% acumulada só no ano de 2024. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês tudo o que está impactando para a bolsa estar caindo dessa forma, para você de fato entender o que está acontecendo tanto aqui no Brasil, tanto no cenário exterior, que reflete muito aqui no Brasil, para você conseguir de fato entender o motivo dessa desvalorização que está ocorrendo na Bolsa de Valores do Brasil. Se você tem interesse, se você quer entender mais sobre esse assunto, sobre essa queda, um pouco mais sobre economia, segura comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te passar todas as informações que vocês precisam saber. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu trago conteúdo para vocês toda semana sobre investimentos e sobre educação financeira. Vamos começar falando a respeito do exterior, como que o exterior está impactando aqui o mercado interno no Brasil. Bom, primeiramente, nós precisamos falar sobre os juros americanos, muito similar à taxa Selic, então, entre aspas, a taxa Selic lá dos Estados Unidos, que a gente estava com expectativa de cair, a nossa expectativa era que a taxa de juros americana ela fosse caindo no ano de 2024, só que não está sendo isso que está ocorrendo. Então a gente está tendo ali de fato uma manutenção na taxa de juros americana de 5,25% a 5,5% ao ano, e nós só temos uma sinalização de um corte ainda para 2024. Então a expectativa era que no começo do ano, de fato já começava a ter esses cortes, está prolongando muito mais do que o mercado imaginava. Isso acaba pressionando aqui o mercado interno, porque o investidor como um todo, o investidor global, o investidor estrangeiro, ele faz a seguinte conta, ele vê o Brasil rendendo um juros, uma Selic 10% ao ano, 10,5% ao ano, só que em real, e ele vê o juro americano rendendo 5,25% a 5,5% anual, mas em dólar. Então começa meio que muitos investidores estrangeiros saírem do Brasil, da Bolsa Brasileira, do mercado brasileiro e irem para o mercado americano. Isso impacta e muito aqui o cenário doméstico no Brasil. E tanto que a expectativa de queda dos juros americanos era para o início do ano e agora está sendo só para o fim do ano, porque a economia americana está muito aquecida. A gente teve o último payroll que saiu, que os Estados Unidos criaram mais de 272 mil vagas acima do esperado, tá? Então o mercado estava esperando, de fato, a economia dos Estados Unidos estabilizar. Eles acreditavam que ia ficar estável para os juros americanos começar a cair, de fato, o mais rápido possível, mas não é isso que está mostrando a economia como um todo. Então, o mercado muito aquecido, isso pressiona, de fato, o Fed lá fora, que é basicamente muito similar ao Copom aqui do Brasil, a manter a taxa de juros americana num patamar mais alto. E com isso, o dólar vem valorizando frente ao real. Se a gente for ver aqui, só no último mês teve uma valorização de mais de 5% do dólar, chegando ali a 5,36%. E se a gente for pegar o último ano, a gente está nas máximas históricas dos últimos 365 dias do dólar frente ao real. Então, para vocês verem que, de fato, muitas pessoas vendendo real e comprando dólar, e isso pressiona o câmbio para cima. Então o dólar valorizou muito frente ao real. Isso aí a gente consegue ver em números na bolsa. Vários estrangeiros, investidores estrangeiros saindo da bolsa de valores do Brasil e jogando dinheiro para fora. Só nesse ano, entre 2 de janeiro a 30 de abril, nós tivemos uma retirada de mais de 11 bilhões dos estrangeiros da bolsa. Isso impacta o mercado como um todo. Muito dinheiro saindo da bolsa, muito dinheiro vendendo real e comprando dólar. Essa retirada do investidor estrangeiro pressiona a bolsa para baixo, pressiona o câmbio para cima, que é o que está ocorrendo. Então esses aí são os principais fatores externos de fora que está impactando aqui no Brasil a nossa bolsa de valores como um todo. E também temos impactos que estão sendo gerados aqui no Brasil que está impactando e muito a nossa bolsa de valores, e é o que eu vou comentar com vocês nesse momento. Bom, a gente falando aqui do mercado brasileiro agora, a gente saiu do ano de 2023 para o ano de 2024 com uma projeção de Selic para 2024 de 9% no fim do ano. Esse eram as estimativas do mercado como um todo.
Só que o mercado acaba nem sempre acertando as previsões. Na verdade, eles mais erram do que acertam. Então, essa previsão, ela se alterou como um todo. Enquanto a gente tinha expectativas de juros para cair, a expectativa de juros agora está para manutenção e mais daqui para frente o juros futuro está para aumentar. Então, se a gente pega o DI futuro 2028, 2029, 2030, a gente consegue ver que o juros futuro está sendo negociado acima de 11%, 12% ao ano. Então, aquela expectativa que nós tínhamos de Selic caindo, ela iniciou o ano ali próximo, acima dos 10%, né? Então a expectativa era para ela vir caindo para chegar até 9%, 9,5% em 2024. E o cenário mudou como um todo. Então agora a gente não está mais estimando que a Selic vai cair mais do que já caiu. A gente está estimando uma manutenção e talvez um aumento mais para frente da taxa Selic, o que é um ponto muito complicado. E entra o outro ponto complicado, porque a gente está tendo troca do presidente do Banco Central. E vai ser indicado um outro no lugar dele, que pode haver conflito de interesses e tentarem baixar a taxa Selic na canetada. Ou seja, forçar uma queda da taxa Selic. E isso na prática a gente sabe que não funciona. Tá? A gente agir de forma ali... colocando a mão sobre o mercado e modificando o mercado pode trazer resultados muito sérios no médio e longo prazo. A Turquia está vivendo isso nesse atual momento. Tá? Bom, falamos dos juros, agora a gente tem que falar também da dívida bruta do Brasil. O cenário aqui fiscal do Brasil, que está muito complicado, é um momento muito delicado para a economia brasileira. A dívida bruta sobe ao maior nível desde abril de 2022. A gente está aí com 75% do PIB comprometido em dívidas brutas. E se a gente for observar aqui o déficit nominal, o que é o déficit nominal? A gente pega receitas da União, despesas da União e nós também reduzimos o custo da dívida da União como um todo. Então estamos com um déficit nominal de 998 bilhões de dólares. Ou seja, um patamar muito próximo ao que a gente teve na pandemia, que a gente ficou ali com um déficit de 1 trilhão de dólares. E nesse atual momento, o déficit está quase batendo novamente 1 trilhão de dólares. Conforme eu falei, esse déficit ele considera os juros da dívida. Então, obviamente, como a gente teve uma taxa Selic em 2 dígitos, ela ainda está em 2 dígitos, mas estava 13%, 13,75%, isso impactou em muito a dívida pública, aumentando o custo da dívida, porque quando o governo vai lá e emite uma dívida, emite de fato um título de dívida, né, que você investe, por exemplo, lá no Tesouro Selic, o governo precisa te pagar esses juros desse valor que você está emprestando para ele. Então você vai lá, coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo precisa te remunerar. Essa remuneração, grande parte da dívida do Brasil, ela é de fato em pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Então, quando a taxa Selic estava muito alta, consequentemente, isso vai impactando o custo da dívida ali em juros, porque o montante, a dívida bruta está aumentando, consequentemente, taxa de juros alta, a gente tem ali, de fato, juros muito altos e está impactando muito aqui no déficit nominal da economia brasileira como um todo. E a gente olhando aqui agora, de fato, as contas públicas, agora sem considerar os juros da dívida, só receita menos despesa, que é, de fato, o resultado primário que nós chamamos. A gente está com déficit também no resultado primário, então a gente está com déficit de 266 bilhões de reais. E a gente vinha trabalhando com superávit primário e, infelizmente, a gente agora está trabalhando com déficit primário. E o problema disso tudo é, mesmo com arrecadações em alta, arrecadações nas máximas históricas, batendo recorde de arrecadação, mesmo tendo mais receita, a gente está tendo mais despesa do que receita. Então a gente está gastando muito, estamos também arrecadando muito, criando mais impostos, mais ali de fato forma de viabilizar mais receita para a União, que é um ponto negativo. Então estamos arrecadando muito, mas estamos gastando muito mais do que estamos arrecadando, o que está impactando aqui de forma negativa ao cenário fiscal do Brasil como um todo. Então, de fato, se a gente pega tudo isso, vai acumulando, vai juntando, tem a questão do arcabouço fiscal, responsabilidade fiscal aqui do Brasil com, de fato, atingir o déficit zero, de fato, responsabilidade fiscal com as contas públicas, isso vai gerando toda uma incerteza frente ao Brasil como um todo, tanto do investidor nacional, tanto do investidor estrangeiro que olha para a Bolsa do Brasil, então vê mais risco envolvido e, consequentemente, quando ele vê mais risco, ele exige um prêmio maior
Então ele tem uma saída da bolsa, vai para dólar, vai para economias mais maduras, que vai trazer mais previsibilidade para o dinheiro dele. Então é isso que está de fato impactando a bolsa de valores do Brasil como um todo. Então são vários cenários, vários movimentos que estão ocorrendo que no juntar, infelizmente, a gente está trabalhando aí com um cenário muito complicado e o pior de tudo é que a gente vinha de um cenário bom de 2023 para 2024. Então, se de fato daqui para frente se manter da forma que estamos, não buscar tentar mudar essa realidade, a situação do Brasil pode ficar ainda muito pior. Bom, se você quer de fato investir o seu dinheiro, independente desse cenário econômico, você conseguir diversificar sua carteira, porque, por exemplo, se você tem investimento só no Brasil, em bolsa brasileira, você está sendo muito impactado negativamente. Mas se você tem investimentos à bolsa americana e exterior, você está tendo nesse atual momento um excelente retorno, porque o dólar subiu bastante, então consequentemente a sua carteira ali na parte exterior ia estar subindo, ia estar uma bela diversificação, ia estar segurando ali, ia estar trazendo um equilíbrio para a sua carteira de investimentos. Se você quer investir com estratégia, com a ajuda de um profissional para te guiar, pegar na sua mão e te indicar os melhores produtos, te trazer as melhores recomendações, acompanhar essa carteira com você e trazer clareza para você nos seus investimentos. Eu sou consultor de investimentos na Portfólio Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, do Primo Rico e do Bruno Perini. Se você quer entender como funciona, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha o formulário que eu entro em contato com você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.